Olá pessoal, tudo bem? Liquidação de sentença. Você já ouviu falar? Liquidação de sentença é um incidente processual que tem por objetivo individualizar o direito buscado pela parte quando julgado procedente lá na sentença e determinar a extensão desse direito. Por que eu preciso ter uma sentença líquida? E se eu não tenho todos os dispositivos, ou seja, todo o julgamento da sentença, de modo claro, de modo líquido, de modo individualizado, no que vai ser concedido e também na extensão do que é concedido, por que eu preciso instaurar esse procedimento para alcançar esse resultado? Então, para a gente entender a liquidação, parte-se do pressuposto que a gente saiba que a sentença, pensando em sentença, acórdão e decisão interlocutória, então títulos passíveis de serem executados, de serem cumpridos, eles têm que ser líquidos, certos e exigíveis. Exigíveis tem que ter uma data, um termo para cumprimento. Exigíveis tem que ter origem. E líquido tem que individualizar o que vai ser entregue e a extensão do que vai ser entregue. Fica fácil de a gente visualizar se a gente pensasse numa sentença que fixa indenização. Se lá no pedido da inicial o autor estabeleceu qual o valor de indenização para dano material e moral, automaticamente a sentença já tem um parâmetro e, portanto, ela será líquida. Fato é que quando se vai para a seara da indenização, se o fato gerou uma repercussão para aquele credor que ainda está ocorrendo no momento em que foi proposta a petição inicial, ainda não se tinha um pedido líquido e, via de consequência, a sentença provavelmente também não será líquida. Como assim? Então, em razão de uma brincadeira de mau gosto, foi numa determinada rede de TV feita uma filmagem onde uma pessoa foi exposta a contato, claro que sem a sua vontade, a insetos, por exemplo, baratas. Então, nesse caso, a gente não vai identificar qual foi a emissora de TV, qual foi o programa, enfim. Mas, nesse caso específico, o que ocorreu com a vítima? Então, a vítima desenvolveu uma fobia social, um tipo de fobia social. E, embora ela tenha reclamado dano material, dano moral, ela também requereu o pagamento pelos requeridos do seu tratamento psicológico, psiquiátrico, para que ela recuperasse a possibilidade de convivência social. Então, quando ela promoveu o pedido judicial, não existia ainda o tratamento concluído, ela estava sob tratamento. Portanto, lá na sentença, no momento anterior à sentença, ela ainda estava em tratamento, então não tinha como saber se ainda eram necessárias 10 sessões, 15 sessões ou mais uma sessão de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para que ela voltasse a estar saudável. Então, para esse tipo de situação, utiliza-se a liquidação de sentença. A maioria da doutrina fala em 3 espécies de liquidação de sentença, mas para alguns só temos 2 hoje. Como assim 3, 2? Qual é o raciocínio? A liquidação de sentença, ela pode ser por cálculo, por arbitramento ou por procedimento comum. Por cálculo é aquela onde houve um dano e esse dano é passível de ser apurado, ele foi fixado quanto ao valor final. Por exemplo, foi fixado dano material no importe de 10 mil e dano moral no valor de 5, mais juros e correção monetária. Esses juros são devidos desde a citação, ok? Ao passo que a correção monetária desde o evento danoso, conforme o 398 do Código Civil. E o 405 também do Código Civil. O que ocorre nesse caso?
Especificamente, quando a gente vai fazer o cumprimento de sentença, lembrando que cumprimento de sentença também é um incidente processual que objetiva receber essa quantia que a sentença condenou, certo? Então, o que ele ou ela quer receber? Os 15 mil reais, com juros e correção. Como é que a gente chega nesse valor final de juros e correção? Com o cálculo aritmético. Então, basta que lá no requerimento do cumprimento de sentença, esse autor, que teve a seu favor o julgamento procedente, junte a memória atualizada e discriminada do cálculo, certo? Então, embora a doutrina fale em três espécies de liquidação de sentença, na realidade aqui é algo interno já ao próprio cumprimento. Então, parte dos doutrinadores entendem que não se fala em liquidação aqui, é simples cálculo que compõe o cumprimento, certo? As duas espécies previstas pelo legislador processual civil no 510 e no 511 são a liquidação por arbitramento e a de procedimento comum. Antigamente, a de procedimento comum era chamada de liquidação por artigos, certo? Então, algum autor que já tenha pensado direito na vigência do Código de Processo Civil de 73, ele pode utilizar ainda muitas vezes essa terminologia. Mas a opção do legislador atual é liquidação por procedimento comum. Como assim? Então, essa opção entre liquidação por arbitramento ou procedimento comum, geralmente ela vem determinada na sentença, mas ela também pode vir determinada pela vontade das partes, certo? E não há óbice, não há problema, não há nenhuma nulidade caso a sentença determinou a liquidação por arbitramento e ela é feita por procedimento comum. Então, a troca de uma espécie de liquidação por outra não gera nenhum tipo de nulidade. Afirma isso a súmula 344 do STJ, certo? Então, além da natureza do objeto, da determinação da sentença, as partes podem convencionar, podem combinar como é que elas farão essa liquidação. E aqui a gente pensa, poxa, então é sempre o autor que vai fazer esse requerimento da liquidação? Não necessariamente. Pode ser o autor, pode ser o réu que quer pagar e se desincumbir desse encargo e se deixando de pagar as perdas e danos, né, decorrentes da inadimplência, como juros e correção monetária. Então, o credor ele pode tomar essa iniciativa também, ou mesmo terceiros interessados, certo? Onde é feito esse incidente? Ele segue no mesmo procedimento, ok? Ele segue no mesmo procedimento que já estava em andamento, agora com a sentença transitada em julgado, ok? Faço sempre nesses autos? Nem sempre, essa é uma regra. Então, existe a possibilidade de uma sentença julgar, de um processo, melhor, não uma sentença, ter uma decisão com julgamento parcial antecipado dos pedidos. E aí, nesse caso, o processo continua tramitando referente ao que não foi julgado, e essa parte que já foi julgada pelo magistrado, pela magistrada, é passível de liquidação de sentença. Como o processo ainda está caminhando, ele não tem a sua completude no julgamento total, é feito nesse caso específico em autos apartados, ou então quando o processo está já em grau de recurso. Então, nesses casos, nessas duas situações, é feito em autos apartados. Fora isso, segue no mesmo procedimento e não em autos separados, ok? Uma coisa importante aqui de frisar também é que não se rediscute o direito do autor, do réu, isso tudo já foi objeto da sentença, já foi objeto da decisão. Então, conforme o 509, parágrafo 4º do CPC, não se rediscute a sentença, simplesmente o objeto aqui de análise é qual o valor, o que vai ser entregue, quantas sessões de tratamento vão ser do custeio do requerido, por exemplo, certo?
Qual é a diferença da liquidação de sentença por arbitramento e do procedimento ou por procedimento comum? Acontece por arbitramento quando o magistrado não tem ainda todos os dados com ele, para no momento da sentença chegar a um valor, a um número específico. Então, nesse caso, da pessoa que foi objeto de uma brincadeira de mau gosto por uma emissora de TV, numa cena de pegadinhas em público e desenvolveu fobia social, opta-se pela liquidação por arbitramento, onde, como é que funciona? O juiz, uma vez feito o requerimento, o juiz intima as partes na pessoa de seu advogado ou sociedade de advogados, tendo em vista que é o mesmo processo, então já se tem um advogado constituído, só seria intimado pessoalmente se esse advogado revogou, se houve revogação do mandado ou se houve renúncia pelo advogado, pelos advogados do mandato judicial. E aí, nesse prazo, que é determinado pelo juiz, as partes apresentam todos os documentos que tenham em mãos. Então, a vítima, ele ou ela ali, vai discriminar. Poxa, eu ainda tenho, conforme esse laudo, 10 sessões para fazer, referente ao tratamento psicológico, psiquiátrico. Ou quimioterapia, se nós estivéssemos falando de um tratamento oncológico que fosse a custeio de um plano de saúde. Olha, segundo o planejamento do médico, nesse primeiro momento são necessárias X sessões de quimioterapia, certo? Então, todas as partes envolvidas levam esses documentos para que o juiz averigue se há possibilidade de julgamento quanto à extensão desse direito, certo? É muito mais fácil se a gente vincular a ideia de número de sessões, valor, quantia, ok? Se por acaso o juiz recebe toda a documentação e observa, poxa, eu ainda não tenho como de plano quantificar, determinar a extensão do dano, o que ele faz? Nomeia um perito. E aí segue a liquidação de sentença conforme a prova típica da prova pericial, certo? Que se identifica como prova pericial. Então, no exemplo ali da vítima da brincadeira pelo programa de TV, então pode ser nomeado um médico que conheça, que tenha especialização na psiquiatria, para que ele identifique qual a extensão ainda necessária ao tratamento, se isso for possível naquele momento. Se por acaso depende de fatos novos, da produção de fatos novos, a opção é, conforme o 511, pela liquidação de sentença por procedimento comum. Então, o que acontece nesse caso? Segue realmente pelo rito de procedimento comum que a gente estuda ali do 318 e seguintes do CPC. Então, agora, é intimado o réu para que ele conteste, para que ele apresente sua resposta referente a essa extensão do dano, ok? Caso outra coisa importante, essa intimação é sempre na pessoa do advogado, se ele tem advogado constituído ou sociedade de advogados constituída ali nos autos. E é intimação, porque não é um novo processo, mas sim a sequência em incidente do mesmo processo. Só teríamos citação para que esse réu contestasse se estivéssemos diante do título executivo, sentença arbitral, sentença penal condenatória ou sentença estrangeira homologada pelo STJ, ok? Fora isso, intimação na pessoa do advogado. Por que nessas três situações que eu comentei, o réu é citado e não intimado na pessoa do advogado? Então, crimes contra o patrimônio. O juiz fixou o dano material lá na sentença penal. E essa sentença penal condenatória vai ser objeto de discussão agora de cumprimento no cível. Só que não ficou estabelecido qual foi o dano X, não foi determinada a extensão final do dano, só que deveria ressarcir o dano material. Então, vai se fazer, por procedimento comum, as provas para que se quantifique. Poxa, houve crime contra o patrimônio, a pessoa invadiu
a casa, quebrou parte da mobília, estragou o imóvel, além do roubo que foi implementado na sequência. Ou seja, vai ter que ser constituída essa prova. Então, seria o caso da liquidação por procedimento comum, justamente porque a ideia aqui é a produção de fatos, produção probatória, quero dizer, de fatos novos para que se delimite a extensão desse dano, ok? Então, pessoal, referente à liquidação de sentença, regulamentada ali do 509 ao 512 do CPC, era isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.